Um último exemplo agora para a gente conseguir compreender como encontrar um elemento dentro de uma matriz M por N, uma quantidade de linhas totais e uma quantidade de colunas totais, a partir da posição de cada elemento, ou seja, da posição do I e do J, que é a representação das linhas e da coluna, respectivamente, que cada elemento está incluso. Bom, então pegando mais uma matriz num formato qualquer, então vamos pegar uma matriz, por exemplo, nesse caso, igual a E, então a matriz E, maiúsculo sempre para representar a matriz, onde esse E tem um índice M e N igual a 5 por 3, ou seja, M igual a 5 quer dizer 5 linhas. N de navio igual a 3 quer dizer 3 colunas. Então, essa matriz vai ter também os elementos que são representados pela letra minúscula que representa a matriz. Então, vai ficar com um Ezinho, né, minúsculo. Então, os elementos dessa matriz vai ser igual a E minúsculo, onde também o E, que é a representação de cada elemento, tem incluso nessa forma estrutural algébrica o I e o J, né, que no caso para a gente aqui é o nosso índice, que representa a posição dentro da matriz. Tá? Levando em consideração a linha, que vem primeiro, que é o I, que o elemento está presente, e o J, que é a representação da coluna, que esse elemento também está presente ao mesmo tempo. Tá? Então, o nosso I e J aqui, a gente representa ele. E, novamente, essa matriz, os seus elementos ganham forma, ganham valores a partir das suas posições, do seu I e do seu J. Então, eu vou falar que esse elemento aqui dessa matriz, ou melhor, esses elementos, né, que são vários elementos, vai ser o seguinte, vai ser o I menos o J ao quadrado. Tá? Isso para quê? Isso para vocês perceberem que não existe uma forma fixa para a gente definir como a gente vai encontrar os elementos. A gente pode encontrar tanto dessa forma aqui, dependendo da sua posição na matriz, né? Dependendo da sua posição na linha e na coluna, que esse elemento está presente, ou a questão pode dar para a gente, como a gente vai ver em aulas posteriores, matrizes aleatórias, né? Então ele pode dar uma matriz pronta para a gente já e pedir alguma propriedade da matriz ou pedir dessa forma. Dá uma regra para a gente encontrar os elementos da matriz, dependendo do I e do J, e a partir disso a gente consegue encontrar a matriz e encontrar o que a questão está pedindo com relação às propriedades. Bom, então agora essa matriz aqui tem uma regra para encontrar os seus elementos como I menos J ao quadrado, lembrando que I é a posição da linha que esse elemento está incluso dentro da matriz, e o J é a posição da coluna que esse elemento está incluso dentro da matriz. Então, vamos reescrever essa matriz aqui de uma forma mais descontraída, né, de uma forma mais simples, que é basicamente desenhando essa matriz, para facilitar o nosso entendimento. Então, desenhando essa matriz aqui, eu vou ter uma matriz um pouquinho maior, né, agora, porque eu tenho 5 linhas, então maior para baixo, né, porque a linha vai de cima para baixo. Então, na parte lateral eu coloco a posição de cada linha, então eu vou ter a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta linha. Na parte de cima eu coloco a posição de cada coluna, né? Então, tá aqui. Bom, no encontro, né, de cada linha e coluna, eu boto aqui um pontinho para representar, ó, o meu elemento nessa posição. Tá? E isso facilita bastante para a gente saber aonde está o elemento. Basta ver a linha que ele está sendo representado e a coluna. E com isso a gente anota da forma mais simplificada, sendo representada pela letra minúscula, né, da matriz. O I a gente bota como a posição da linha que ele está presente e o J a posição da coluna. Com isso a gente consegue encontrar o I menos X menos J ao quadrado, que vai me dar um valor matricial numérico, né, de cada elemento. Então, fazendo isso, vamos ter o seguinte. Bom, vamos anotar agora essa matriz de uma forma mais simplificada, né? mais algébrica, né? Mais organizada. Então, vou botar uma maior aqui, né? Já que a gente tem 5 linhas, então vai ficar um pouquinho grande. Como ela é representada pela letra E, então a gente coloca aqui o primeiro elemento como E. E esse elemento aqui, ó, que é o primeiro, ele está na linha 1 e coluna 1. Então ele é o E11, J1 e coluna I1 e J1. Esse segundo elemento ele está na linha 1 e coluna 2. Lembra que os elementos na mesma linha vão ter sempre o I igual e os elementos na mesma coluna vão ter sempre o J igual? Então, nessa linha 1 aqui, ó, todos os elementos já posso escrever como o I igual a 1.
né? E aqui também. I igual a 1. São 3 colunas, né? Então, nesse caso aqui, ó, cada coluna. Aqui eu vou ter esse elemento aqui na linha 1 e na coluna 2, e esse na linha 1 e na coluna 3. Aqui a mesma coisa, né? Então, esse elemento aqui agora, ele vai estar na linha 2. Todos os elementos que estiver do lado dele vai estar também na mesma linha, com I igual a 2. A coluna 1, J1, então aqui E2, 2, porque linha 2 e coluna 2. E aqui E2, que é a linha 2, né? O I é mesmo, e o J que é igual a 3. Aqui eu vou ter um elemento na terceira coluna, que é E3, 1, que é na terceira linha e na primeira coluna. Esse aqui E3, 2. E esse aqui E3, 3, 3. Esse outro elemento, eu vou ter o elemento E4, né? Agora que vai estar na linha 4, então o I dele vai ficar igual a 4, que é o mesmo valor da posição da linha. 4, 1, que é o J também. O E4, 2, lembrando que como está na mesma linha, mesmo E, mesmo I, né? E mesma coluna, mesmo J, tá? E aqui E4, que está na mesma linha, 3. Terceira coluna. E agora a última linha, né, que é a quinta linha. Então, o I de todos esses elementos aqui na quinta linha vai ser igual a 5, né, porque é a representação da linha de cada elemento que está presente. Então, E5, 1, coluna 1, E5, 2, coluna 2, E5, 3, coluna 3. Perfeito. Agora, basta a gente montar a matriz de uma forma mais numérica, né? Como a gente faz isso? Basta pegar o I e o J de cada elemento, substituir nessa fórmula aqui e anotar o valor. Então, vamos fazer isso. Bom, o primeiro elemento, que é o nosso elemento E11, I igual a 1, né, que é a linha 1, e o J, que é a coluna, igual a 1 também. Basta substituir, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, é 1 menos 1, dá 0. Vamos fazer agora por coluna, tá? A gente começou por linha na última vez, vamos começar agora por coluna. Então, essa aqui, o I dele é igual a 2 e o J é igual a 1. Então, é 2 menos 1 ao quadrado, que dá 1 aqui. 2 menos 1 dá 1. Bom, o E31, o I igual a 3 e o J igual a 1. Né? O 1 ao quadrado aqui, ó, você pode perceber que toda essa coluna aqui, o J vai ser igual, né? Essa parte aqui vai ser igual, já que o J de todos esses elementos na mesma coluna é igual a 1. Então, basta fazer tudo isso aqui, ó, menos 1. Então, esse aqui vai ficar 3, que é o I, menos 1, que é 1 ao quadrado. Então, 3 menos 1, 2. Esse aqui, mesmo J, né? Mesma coluna. Então, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 4 menos 1. Por causa do I dele aqui, que é 4. Então, 4 menos 1 dá 3. Lembrando que ao quadrado aqui, lembra da aula de potência, né? É 1 vezes 1, ou J, que é o valor que ele está sendo representado, vezes ele mesmo, tá? Não é vezes 2, é vezes ele mesmo. Então, 1 vezes 1 dá 1. Aqui, o I igual a 5 e o J igual a 1. Então, 5 menos 1 ao quadrado dá 4, né? Que é 5 menos 1. Bom, essa coluna aqui, para todos eles, o J vai ser o mesmo, né? Então, aqui, nesse primeiro elemento, eu vou ter o I igual a 1 e o J igual a 2. Então, 1 menos 2 ao quadrado, aqui dá 4, né, que é 2 vezes 2. Então, 1 menos 4 dá menos 3. Lembrando que todos vão ter o mesmo J aqui nessa coluna, né, porque ele é igual a 2. Então, 2 ao quadrado dá 4. Então, isso aqui ó, é o I2 menos 4, que dá menos 2. O I3 menos 4, que é 2 ao quadrado, né? Então, 3 menos 4 dá menos 1. 4 menos 4 dá 0. E 5 menos o 4. Por que 4? Porque aqui é 2, o J, todos são iguais. E 2 ao quadrado dá 4. Então, o I é 5 menos 2 ao quadrado, que aqui dá 4. 5 menos 4, 1. Perfeito. E agora, essa última coluna para a gente conseguir finalizar a nossa matriz. Então, esse elemento aqui, o I dele, que é o primeiro elemento que vem na frente, primeiro índice, né, é igual a 1. Então, I igual a 1, menos o J, que é igual a 3. Lembra que para todo valor aqui dessa coluna, o J nessa parte aqui vai ser o mesmo, já que ele é igual para todas as colunas, todos os elementos nessa mesma coluna aqui, que é igual a J igual a 3, né? Então, vai ficar o I igual a 1 menos o 3 ao quadrado, que é o J. Vai dar 9. Então, 1 menos 9, menos 8. Aqui, então, todos esses aqui, ó,
essa parte aqui do meu elemento vai ser 9, porque todos os j são igual a 3. Então, vai ficar o i menos o 9, né? Porque já que todos aqui são 3, para não ter que toda hora fazer a conta aqui, tá? Então, 3 ao quadrado sempre vai ser igual a 9. Então, 2, que é o i menos 9, menos 7. 3 menos 9, menos 6. 4 menos 9, menos 5. E 5 menos 9, menos 4. Perfeito. Então, aqui a gente encontrou a nossa matriz. Legal? Com essa matriz, a gente tem algumas propriedades que a gente pode tirar dela, que a gente vai ver posteriormente, mas é basicamente isso. Quando a questão, então, dá para a gente uma fórmula, né, ou uma regra, uma lei, que a gente consegue encontrar os elementos numéricos de cada matriz a partir das suas posições I e J, né, presente dentro aqui da matriz, basta a gente olhar o M e o N dessa matriz aqui, que é a quantidade de linhas que vai ter, e a quantidade de colunas. A gente traça a quantidade de linhas, traça a quantidade de colunas, e na intersecção, ou seja, no toque, né, entre cada linha e cada coluna, a gente vai ter um elemento, né, entre cada linha e cada coluna. A gente tem um elemento. Lembra da nossa batalha naval ou da nossa função, né, do nosso plano cartesiano. Então, a gente vai ter, nesse caso aqui, como se fosse um plano cartesiano, onde o eixo x fosse, em vez de ser aqui na parte de baixo, né, horizontalmente, ele é em cima. E o eixo y aqui para a gente, ó, é no mesmo lugar que é o plano. Então, basta a gente observar dessa forma, tá? Então, linha 1 e coluna 1. Linha 2, coluna 2, linha 1, coluna 3. E assim sucessivamente, até encontrar a forma algébrica de cada elemento, sendo representado pela letra que representa a matriz, porém agora, como a gente está falando de elemento, é representado pela letra minúscula. O I é a representação da linha que ele está presente e o J é a representação da coluna que ele está presente ao mesmo tempo. Se a gente tiver uma lei que define cada elemento a partir das suas coordenadas ou das suas posições, a gente substitui, né, o valor de cada coordenada aqui, o valor de cada posição, do I e do seu J, e encontra o seu respectivo valor. Perfeito? Deu para compreender? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e vejo vocês na próxima.